orações. E às vezes a gente acaba deixando passar despercebido o fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo, quando ele vai explicar para a igreja dos Coríntios a respeito dos dons espirituais, porque havia ali naquela igreja uma grande confusão a respeito dos dons espirituais, havia ali uma competição, pessoas que queriam ter dons maiores do que os outros, eles queriam comparar uns dons com os outros, eles queriam saber qual dom era maior do que o outro, para de certa forma estabelecer ali uma hierarquia dentro da igreja, quem era mais espiritual do que o outro. E aí, Paulo vem falar que, ali principalmente no capítulo 13, né, que ele vai falar do amor, mas eu vou puxar aqui o primeiro versículo do capítulo 14 de 1 Coríntios. Paulo vai falar que eles deveriam sim desejar os dons espirituais, mas que o amor seja seu maior objetivo. De nada adiantaria eles terem todos os dons se lhes faltasse o amor. Era uma igreja destacada pelo fervor espiritual, era uma igreja cheia de dons espirituais, mas ao mesmo tempo era uma igreja que era entregue ao pecado, era uma igreja que tinha sérios problemas de relacionamento, os irmãos um contra o outro nos tribunais, um processando o outro. As brigas, as discussões não se encerravam dentro da igreja, não se perdoava, não se resolviam os conflitos. Os atritos do relacionamento eram levados para fora da igreja, para os tribunais, para que juízes da sociedade romana, secular, viessem a decidir sobre problemas de dentro da igreja. Era uma igreja que, apesar de todos os dons espirituais, precisava amadurecer. Era uma igreja ainda infantil, bebê na fé. A ponto do apóstolo falar que precisava pregar com o leitinho espiritual, como se alimenta um bebê. Ele desejava poder falar de alimentos sólidos, coisas mais substanciais, assuntos mais densos, com maior profundidade. Mas ele sentia que aquela igreja não estava preparada, mesmo com todos os dons espirituais que ela tinha. Porque a gente foi entendendo ao longo dessa série que a transformação do Evangelho acontece, como diz o nome, de dentro para fora. A gente tem que ter muito cuidado como igreja para nós não nos tornarmos uma comunidade farisaica, uma comunidade de mestres da lei que conhecem muito bem o texto bíblico, que vivem no seu exterior todas essas características, mas que por dentro, no seu coração, falta o amor. Para que a gente não caia na palavra de Jesus aos fariseus, aos hipócritas, aos mestres da lei, que a todo momento lhe apontavam o dedo, quando ele diz em Mateus 23, 25, que a aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. E é por isso que a gente foi falando ao longo do mês de características, de manifestações do amor, falando a respeito do fruto do Espírito. E a gente já falou aqui, se você lembrar, que esse fruto do Espírito a gente pode imaginar ele como uma tangerina, um fruto, que tem ali seus gomos, seus 9 gomos, e esses gomos, fomos falando ao longo do mês, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a amabilidade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Tem a bondade ali também, junto com a amabilidade. Então nós pegamos esse mês para nós falarmos a respeito do fruto do Espírito, porque entendemos que o Evangelho é um caminho de transformação de dentro para fora, começa no nosso coração e não no nosso exterior, não naquilo que aparenta para os outros. Isso vem depois de transformado o coração, é capaz de que haja uma projeção dessa mudança no nosso exterior. E aí as pessoas podem sim ver no nosso exterior algo de diferente, algo que contrasta com o mundo de pecado. Mas
se nós não cuidarmos primeiro do nosso interior, do nosso coração, nós seremos como esses mestres da lei, esses fariseus, que tinham criado para si um zelo extremo na lei, tinham criado para si ainda mais leis do que o necessário, mas que falhavam inteiramente na busca pelo amor como razão. E a gente passa 2000 anos, né, desde a época dos fariseus, e chegamos ao nosso tempo, e a gente continua tendo que ter esse tipo de cuidado, o cuidado da gente não ser o crente que só tem exterior, só tem aparência, mas não tem uma vida transformada no seu interior. A gente tem que continuar tomando cuidado com isso, porque nós vivemos tempos de distanciamento. Passamos recentemente por uma pandemia, e isso ainda se acentuou ainda mais. Já antes da pandemia, as pessoas, dada a tecnologia, dada a internet, você já não conseguia mais ver dentro de casa as pessoas conversando umas com as outras. Cada um foi para o seu quarto, cada um foi para o seu canto e se jogou em frente a uma TV, se jogou em frente a um computador, em frente à tela de um celular. As famílias se reúnem para jantar, se reúnem para almoçar quando muito, quando não está cada um comendo no seu canto, mas ainda assim, ali, todos em volta de uma mesa, ao mesmo tempo que estão ali presencialmente com os seus copos, mentalmente as suas atenções não estão ali. Não estão ali porque estão na tela do celular, estão no WhatsApp, estão no Instagram, estão em todas as redes sociais. Famílias não conversam mais, o pai com o filho, a mãe com a filha, os irmãos entre si. São os nossos tempos, em que a tecnologia nos permite estar conectados às pessoas tão distantes, mas ao mesmo tempo nos mantém tão distantes daqueles que estão mais perto de nós, daqueles com quem a gente de fato poderia desenvolver um relacionamento. E aí esses tempos de distanciamento, de relacionamento frio, de relacionamento à distância, ele vai nos fazendo uma geração com uma dificuldade cada vez maior para esse relacionamento presencial, esse relacionamento de proximidade. Vai ficando cada vez mais estranho o toque, o calor humano. E é por isso que essa igreja passou por um grande desafio da gente buscar mais essa proximidade, buscar mais essa comunhão. Nós lá atrás vimos que, por característica, éramos uma igreja de pessoas, muitas vezes sem família na cidade, muitas vezes pessoas que não tinham uma rede de apoio aqui em Sorocaba, pessoas que vieram de fora fazer a sua vida. E essas pessoas precisavam ser acolhidas, essas pessoas se sentiam sozinhas numa cidade tão grande. E a igreja poderia ser essa rede de apoio, a igreja poderia ser esta família. E aí nós passamos a buscar ser uma família que em Cristo acolhe. Mas você tem a sua família e você sabe que dentro de uma família, essa proximidade, essa comunhão, traz consigo algumas dificuldades, traz consigo alguns atritos. Nem sempre as coisas encaixam dentro de casa, dentro da família. Há momentos em que não há entendimento, há momentos em que há ali uma separação. Cada um pensando de um jeito, cada um achando que está certo e o outro está errado. E aí, se a gente quer ser uma família, se a gente quer cada vez estar mais próximos, cada vez em uma maior comunhão, nós temos esse desafio de nos relacionarmos uns com os outros. Ao mesmo tempo em que, como igreja, em primeiro lugar, buscamos relacionamento com Deus, com o nosso Pai. Mas esse relacionamento, é verdade, às vezes é muito mais fácil do que o relacionamento com o nosso próximo, com quem está ao nosso lado. Muito mais fácil. Deus é infalível, Deus é soberano, Deus é grandioso, Deus não falha conosco, a sua fidelidade se renova mesmo em meio às nossas falhas. Mas o meu irmão não é assim. O meu irmão fala coisa que eu não gosto. O meu irmão pisa no meu calo. Então é bem mais desafiante
a gente aprender aquele segundo mandamento de amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí a gente foi falando ao longo do mês a respeito do fruto do Espírito, para a gente amadurecer isso, para a gente entender como podemos nos diferenciar do mundo lá fora, como podemos ser transformados pelo Evangelho com o auxílio do Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo dias, como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aqui no meio, está falando sobre domínio próprio, que é uma outra forma da gente se referir ao autocontrole, e é a maneira como eu vou, ao longo da mensagem, estar me referindo. Mas aqui também, se você for avaliar esse texto, você tem uma série de valores negativos, que estão quase todos eles ligados ao relacionamento. Ou uma pessoa ingrata não é aquela pessoa que tem dificuldade dentro de um relacionamento de ter a gratidão pelo que o outro faz. Ou a pessoa que é desobediente aos pais não tem um sério problema de respeito no relacionamento, que não entende a hierarquia que existe dentro de casa. Ou a pessoa que é egoísta, ela por acaso vai conseguir se relacionar bem? Não vai. Mas são essas coisas que estão chegando até nós. Cada vez mais a sociedade vai se parecendo com isso, cada vez mais os homens vão entregando o seu coração para o pecado e vão cada vez mais se parecendo mais com esse texto. E aí a gente precisa combater isso, para a gente não ser levado a reboque, para a gente não ser carregado pelo nosso tempo. A igreja precisa lutar para que esses valores não adentrem a nossa comunidade. É uma verdadeira batalha. E por isso que a mensagem dessa noite é muito parecida com a primeira mensagem dessa série no domingo, no primeiro domingo desse mês, quando o presbítero Ayrton falou conosco a respeito da batalha em nós. O autocontrole, o domínio próprio é uma verdadeira batalha que existe em nós. Mas o que é então esse domínio próprio? Como é que a gente pode começar a descrever ele? No texto de Provérbios, capítulo 25, 28, vai se falar ali que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Texto de sabedoria. Aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. O que é uma cidade sem muros? Uma cidade sem muros é uma cidade fragilizada, é uma cidade que está refém dos seus vizinhos, é uma cidade que pode ser a qualquer momento dominada, é uma cidade que pode ser a qualquer momento saqueada, revirada, escravizada. E a falta de domínio próprio nos deixa indefesos, de muros caídos, para o ataque do pecado, para as tentações que a diaconisa nos leu mais cedo. As tentações que somos submetidos nessa terra, quando encontra alguém sem domínio próprio, encontra uma cidade fragilizada. Essa cidade é o seu coração. Sem o domínio próprio, sem o autocontrole, o seu coração está ali à mercê do ataque, do domínio, da conquista do pecado. É como o texto de Paulo, muito conhecido, de Romanos 7,19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. A gente tem essa tendência, sem o domínio próprio, a gente vai caminhar, conhecendo a palavra, conhecendo o Evangelho, a gente vai querer fazer o bem, a gente vai querer seguir o Evangelho, mas a gente vai fracassar. A gente vai acabar seguindo pelo caminho que a gente sabe que é errado, a gente sabe que não deve seguir. É aqui o drama de todo o ser humano e que Paulo externa em Romanos 7,19.
Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa é a batalha em nós. A importância do domínio próprio dentro do Evangelho é algo tão grande, às vezes a gente passa batido por isso, a gente não dá o valor que merece, a gente se empenhar no domínio próprio, no autocontrole. E aí a gente lê o texto de Atos, capítulo 24, a partir do versículo 24, e ali a gente vai ver que Paulo, uma vez aprisionado, é levado à presença do governador. E Paulo, pregador por excelência, começa a pregar para o governador. Ele foi levado ali para se justificar, para se defender, mas Paulo não se aguenta, e ele transforma a sua defesa em pregação do evangelho para aquele homem romano. E aí Paulo começa a pregar o evangelho, e a gente vai ver como o domínio próprio faz parte da pregação do evangelho. Dentre as primeiras coisas que Paulo vai pregar para uma pessoa que não conhece o evangelho, está ali o domínio próprio. Se você acompanha em Atos 24, versículo 24, começa assim: alguns dias depois, Félix, o governador romano, voltou com sua esposa Drusila, que era judia, e mandou chamar Paulo, e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Paulo começa a pregar para o governador. No versículo 25, quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir por enquanto, quando for mais conveniente mandarei chamá-lo outra vez. Quando Paulo resolve falar do evangelho para uma pessoa que não o conhece, uma pessoa que não vive numa sociedade cristã como nós vivemos, e temos essa vantagem de, mesmo que ainda não alcançados pelo evangelho, mesmo que ainda não pertencentes à igreja, todos nós, por pertencermos a um país cristão, todos nós temos ali uma certa noção da Bíblia, de Cristo, mas ali para aquele homem, para aquele governador romano, não havia nenhuma noção de quem era Cristo. E aí ele precisa começar do zero. E aí ele começa a pregar, e logo onde ele chega, no segundo passo ali, depois de falar da justiça divina, o segundo momento, a segunda parte da sua pregação, já é o autocontrole, o domínio próprio. Porque o domínio próprio, ele é aquilo que não vai deixar um contraste entre uma vida fora da igreja, uma vida sem Cristo e uma vida aos pés do Senhor. É o domínio próprio que vai dizer se nós estamos sendo sinceros quando nós louvamos, como louvamos aqui no último louvor, uma música linda, mas que temos que ter muito cuidado, porque se nós faltarmos no autocontrole, no domínio próprio, nós caímos no erro de estarmos sendo hipócritas ao cantar aquela música. Se faltar domínio próprio, a gente não está, de maneira nenhuma, colocando o Senhor como centro da nossa vida. De forma nenhuma nós estamos colocando o Senhor como razão da nossa vida. De maneira nenhuma nós estamos vivendo para Ele, por Ele. O autocontrole, o domínio próprio é você entregar toda a sua vida de forma integral para o senhorio de Cristo. E aí, às vezes, a gente tem essa dificuldade de entender o que é entregar a nossa vida de forma integral. A gente quer, sim, Cristo entrando na nossa vida, mas a gente quer, de certa forma, ainda manter o controle disso, desse processo. A gente quer controle para a gente. De forma que a gente possa escolher onde é que Cristo vai entrar na nossa vida, em quais compartimentos, em quais divisões do nosso coração Cristo vai ter liberdade para agir. E a gente sempre acaba reservando um pedacinho do nosso coração para as nossas coisas, para os nossos desejos, para os nossos ídolos, para as nossas paixões. Mas o domínio próprio é você entregar mesmo esses cantinhos para Cristo, para que Ele possa ali entrar nesses cantinhos e ver se é bom, que continue dentro de uma moderação. Que nada disso venha a tomar o senhorio da sua vida, que nada disso venha a ser mais importante do que Cristo na sua vida. Mas se está errado, se tem ali o pecado, então eu vou mudar, então eu vou me controlar, então eu vou fazer diferente.
A gente falou ao longo desse mês que o fruto do Espírito, ao contrário das obras da carne, que são algo que nós fazemos, algo da nossa própria obra, da nossa natureza humana, o fruto do Espírito é algo que nós recebemos por graça divina. É algo que recebemos durante a nossa caminhada com Cristo. Não é algo que fazemos, não é algo que cresce em nós pelos nossos próprios méritos. E aí eu vou ler aqui para vocês um texto que pode parecer uma contradição a isso. Mas veja que o Evangelho, na sua profundidade, na sua riqueza, ele vai nos mostrar que não é uma contradição. Convido você a abrir 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, para fazermos uma leitura um pouco mais longa. Um texto que vai nos ensinar que ao mesmo tempo que nós recebemos, por graça divina, o fruto do Espírito, por agir do Espírito Santo em nós, ao mesmo tempo, nós temos uma contrapartida nossa. Nós temos que nos empenhar nesse sentido. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, vai dizer assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé, e aí eu vou repetir aqui com destaque, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês entendem esse texto? Esse texto está nos dizendo que ao longo da nossa caminhada cristã, né, ele vai falar, confirmem a sua eleição. Ele vai falar ali para nós, consolidem o seu chamado e a eleição de vocês. Ele vai nos dizer que ao longo da nossa jornada cristã, enquanto nós caminhamos nesse processo, de pouco a pouco nos parecemos mais com Cristo, existe sim um empenho nosso, não por mérito, não por conquista, mas pela graça divina, mas existe ali uma vontade nossa, um empenho, uma força de vontade, para que a gente busque as qualidades de Cristo. E ali, no meio de tantas coisas, no meio da fé, da virtude, do conhecimento, da perseverança, da piedade, da fraternidade, do amor, ali no meio disso tudo, se vocês prestarem atenção, tem ali também o domínio próprio. Porque não tem como a gente imaginar que vai dar certo, que o Espírito Santo vai conseguir fazer a sua obra em nós, e o fruto do Espírito vai germinar em nós, vai crescer em nós, se nós estivermos sentados no banco da igreja, de braços cruzados, ao longo de 20, 30 anos, sem fazer nada, vindo aqui, ouvindo a mensagem, muito bacana, muito legal, e volta para casa e esquecemos de tudo. Não tem como nós evoluirmos, amadurecermos na nossa fé, se a gente de fato não se entregar a esse processo, se de fato a gente não estiver disposto a ver a igreja de uma maneira diferente, se a gente estiver
vendo a igreja apenas como um programa de final de semana, apenas como um social, apenas como algo bacana, legal, gostoso. Se a gente estiver seguindo por esse caminho, a gente pode passar 20, 30 anos aqui como espectador, como quem chega em casa querendo julgar se a mensagem foi boa, foi ruim, se o louvor acertou, se ele desafinou. A gente pode passar 30 anos dentro da igreja e a gente não vai amadurecer em nada no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A gente só pode fazer valer esse tempo dentro da igreja, esse presente que nós recebemos de hoje estarmos aqui, se quando a gente sair daqui, a gente continuar refletindo nisso. Se a gente continuar refletindo, o que tem sido o meu dia a dia? O que tem sido as minhas tomadas de decisão? Eu tenho tomado as minhas decisões de vida para agradar a minha carne, para poder ter ali aquele prazer momentâneo, aquela adrenalina, para a gente ter ali aquela reação química na nossa cabeça, para a gente ter ali aqueles sentimentos aflorados. A gente está vivendo por aqueles segundos de prazer humano? Ou será que, acima de tudo isso, acima de qualquer prazer carnal, nós temos colocado tudo debaixo da autoridade do Senhor? E de fato entregue a nossa vida. Se nós nos dedicamos, se nós nos entregamos inteiramente, então, com o passar do tempo, o agir do Espírito Santo em nós, essa caminhada ao lado de Cristo, de fato, pela graça divina, não por nosso mérito, nós vamos crescendo e isso vai cada vez aparecendo mais em nós, o amor, a alegria, a paz, a paciência. E o domínio próprio não é de outra maneira. Você não vai alcançar o domínio próprio por mérito pessoal, porque você é muito top, porque você é muito bom. E aí você consegue controlar as suas emoções, e aí você consegue controlar as suas reações, você consegue controlar as suas ações. Não. O domínio próprio virá com o passar do tempo, com o agir do Espírito Santo, à medida que você se empenha e se entrega inteiramente para o senhorio de Cristo. Aí você vai passar a agir de forma diferente, principalmente você vai passar a reagir de forma diferente. Você vai receber aquela resposta atravessada do seu colega de trabalho, do seu vizinho. E aí, o que antes você responderia com uma pedra na mão, você vai pensar duas vezes. E você vai falar aquele famoso, deixa para lá. Deixa para lá. Não abusando, deixa para lá. Não se aproveitando, deixa para lá. Porque nós somos pacificadores. Pacificadores, nós fugimos, fazemos questão de fugir de briga, de contenda, de conflito, não gostamos de estar nessa situação. O crente não pode gostar de se meter em confusão, de se meter em briga. O caminho do cristão é a paz. Nós promovemos a paz. Nós chegamos para aqueles que estão brigando e falamos, calma aí, pensa da maneira dele também. Aí você vai no outro lá e você vai falar, não, viu, eu entendo, mas pensa também do lado dele também. Vê se você está 100% certo mesmo. Será que você não errou nesse ponto aqui não? Será que você está esquecendo que você fez isso também para ele? A gente busca promover a paz. A gente busca promover o perdão. Então a gente não pode de maneira nenhuma sair reagindo às coisas de forma intempestiva, de forma apenas a acalmar o nosso sangue fervendo. A gente precisa entregar, na verdade, o controle das nossas reações, das nossas ações, dos nossos sentimentos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhando para o final, voltando para o texto de Gálatas 5, base dessa série, eu gostaria de convidar você a me acompanhar ali, na leitura de 2 trechos de Gálatas 5. Primeiro trecho de Gálatas 5, eu vou fazer a leitura do versículo 14 ao 17. Eu queria que você me acompanhasse, já que é uma leitura um pouco mais extensa. Diz assim o texto de Gálatas 5, versículo 14. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado,
pois correm o risco de se destruírem. Por isso eu digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. É a batalha que todo cristão tem que travar. Não é uma batalha travada sozinho. É uma batalha que se trava na direção, debaixo da guia do Espírito Santo. Ele totalmente, todo momento, ele vai te acompanhar. Ele não vai te deixar nessa luta nenhum momento sozinho, só se você fizer questão de o afastar. Mas se você estiver ali na sua oração, buscando, pedindo o auxílio dele, a ajuda dele, você tenha certeza que ele vai estar ali, não só como alguém que indica o caminho, mas como alguém que também segue o caminho ao seu lado. Esse é o Espírito Santo ajudador, a nos ajudar a enfrentar a nossa própria carne, a ir matando a nossa carne para que o Espírito cresça em nós. Disse na primeira mensagem que o pecado para nós jamais pode ser entendido, jamais pode ser aceito como estilo de vida. O pecado, ainda nesse corpo, ainda não transformados, ainda antes da vinda de Jesus, ele sim pode acontecer, estamos sujeitos a cair, todos nós. Mas ele precisa ser um acidente de percurso, ele precisa ser algo eventual. Ele não pode ser um estilo de vida, ele não pode ser algo que se repete, ele não pode ser algo constante, um hábito. E aí, para encerrarmos, queria ler do versículo 24 ao 25 de Gálatas 5. No versículo 22 e 23 nós falamos do fruto do Espírito e as suas características. E aí depois do versículo 23, no versículo 24, é assim que termina o capítulo. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. É por isso que eu falo que o domínio próprio é entregar todas as áreas da nossa vida para a direção do Espírito Santo. Deixar Ele nos direcionar todas as áreas da nossa vida e não só aquele cantinho que a gente reservou para Jesus. Não só aquele cantinho que a gente separa para Jesus nos abençoar na prosperidade financeira, no nosso trabalho, mas em todo o nosso coração. Inclusive, naquele cantinho que nós tínhamos separado para as nossas paixões. Inclusive, naquele cantinho em que nós nos negamos a mudar, nos negamos e resistimos a nos transformar à semelhança de Cristo. É muito sabido, repetido, que Cristo morreu para o perdão dos nossos pecados. E é a maior das verdades. Mas também é verdade que Cristo, ao se entregar naquela cruz, Ele estava ali crucificando as nossas paixões e os desejos da nossa natureza humana. Significa que Cristo, ao verter o seu sangue na cruz, não só estava nos purificando de nossos pecados, não só estava ali sendo feita a reconciliação do homem pecador com Deus, mas como ali também estava se vencendo o domínio do pecado sobre nós. Ali, naquela cruz, Cristo, ao se entregar por nós, Ele nos trouxe a liberdade da escravidão do pecado, a liberdade para que o pecado não mais tivesse domínio sobre nós, para que não mais o pecado tivesse o controle sobre nós, mas que o Seu Espírito Santo pudesse nos auxiliar em novidade de vida, uma nova caminhada ao lado de Cristo. Um momento que nós deixaríamos o velho homem para vivermos em novidade de vida. Por isso, meu irmão, convido você, quando você sair ao longo dessa semana,
Quando você pensar a respeito dos cultos, pense a respeito de toda a série e faça um exame sincero no seu coração, se você tem parecido dia a dia mais com Cristo, se dia após dia as pessoas conseguem ver, se você consegue ver em si mesmo o amor de Cristo, a alegria em Cristo Jesus, a paz, a paciência, a bondade, a amabilidade, a fidelidade, a mansidão, o autocontrole, o domínio próprio. Se você está dentro da igreja, mas passam-se o tempo, passam-se os dias, e na sua caminhada cristã, na sua jornada com Cristo, você não vê mudança, se você sinceramente no seu autoexame, você reflete e acha que você ainda é o mesmo de 10 anos atrás, então, meu amigo, você tem sério problema. Problema que está longe de ser impossível de se resolver, mas um grande problema enquanto você não se empenhar em resolver, enquanto você não fazer a escolha de entregar-se a Jesus por inteiro, enquanto você não resolver mudar e falar: Jesus, eu agora quero abandonar meu velho homem, eu quero abandonar minhas paixões humanas, eu agora quero o Senhor como Senhor da minha vida, o Senhor vai me indicar o caminho, vai me guiar a todo momento, a todo passo, e todo dia eu vou buscá-lo em minhas orações, e todo dia eu vou buscar confirmar as minhas decisões. Dê-me sabedoria, Espírito Santo, me dê maturidade, Espírito Santo. Se você não fizer essa oração sincera, e continuar seguindo por um caminho em que você entra ano e sai ano e o velho homem continua o mesmo, você está caminhando por um caminho que os fariseus percorreram lá atrás. Um caminho em que o exterior pode até ser diferente, as roupas podem ter até mudado, a alimentação pode ter mudado, a rotina de trabalho pode ter mudado para guardar o sábado, mas se lhe falta todas essas características que expressam o amor, que contribuem para o relacionamento, então você ainda não foi alcançado pela transformação que o Evangelho se propõe a fazer na sua vida. Se você ainda não foi alcançado, se você ainda não foi transformado, você vai ter uma séria dificuldade, para não dizer impossível, de transformar outras pessoas, de pregar o Evangelho para as outras pessoas. Porque na sua palavra, dificilmente vai ter testemunho. As pessoas percebem quando tudo não passa de aparência. As pessoas percebem quando tudo é só um verniz a esconder a sujeira. É preciso ter um testemunho sincero de vida, de conduta, a dar base à nossa pregação. É preciso estar cheio do Espírito Santo, ele precisa ser forte em nós para pregarmos o Evangelho e ele fazer a conversão, e ele convencer o pecador do seu pecado. Com palavras bonitas, palavras humanas, por mais inteligentes que sejam, não teremos sucesso, porque o Evangelho é loucura demais para a sabedoria humana. O Evangelho só pode ser explicado quando o Espírito Santo está à frente de tudo. O Espírito Santo está à frente da pregação, e é ele que convence o homem do seu pecado, convence a aceitar Jesus. Meu amado, eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, ainda sentado, e orar junto comigo pelo fruto do Espírito, pelo domínio próprio. Meu Deus e meu Pai, nós encerramos essa série que foi uma bênção para nós, uma série que é importante para a gente se relacionar melhor como família, que queremos ser cada vez mais, uma série que fala para nós, nos desperta a buscarmos o fruto do Espírito, até mesmo antes dos dons espirituais, uma série que nos amadurece, uma série que nos traz a sabedoria da Tua Palavra, e hoje nós encerramos falando sobre o domínio próprio, ó Deus. Nós não queremos ser mais aquela pessoa que não pensa duas vezes e depois se arrepende das suas atitudes, aquela pessoa que não tem controle sobre as suas paixões e não consegue abandonar os pecados do velho homem. Nós não queremos ser, Pai, hipócritas, fariseus, conhecedores, mestres da lei, mas que falham miseravelmente em amar não só a Ti, mas como também o nosso próximo.
Ó Pai, então nos ajuda pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda nessa jornada, para que haja, Pai, crescimento espiritual em nosso meio, para que haja amadurecimento em nós, e estejamos cada vez mais preparados para a pregação na profundidade do Teu Evangelho. Ó Deus, nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas dificuldades, ó Pai. Nós queremos entregar todo o nosso coração a Ti, e não mais reservar aquele cantinho para nós. Nós queremos o Senhor como Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa mente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Convidar meus amados irmãos a se colocarem de pé e dar a chance, se alguém veio com o desejo no coração de receber a oração da fé, nós vamos interceder por você, a igreja toda vai estender a sua mão e vai orar nesse sentido, vai orar por você que veio aqui à frente. Mas se ninguém vir, ou mesmo se vir, nós também vamos orar por outros pedidos, por pessoas que não estão aqui e que nós temos lembrado em nossas orações. Eu lembro da Lúcia, a avó da Mayra, enfrentando uma situação muito difícil, precisa do agir do Senhor. Já tem visto isso, mas que o Senhor complete a sua boa obra. Oramos pelo Vando, pai do Flávio. Ontem conversando com o Flávio, ele falou que a situação é um pouco mais tranquila, mais preventiva, mas a gente sabe quão traiçoeiro é a doença, então nós continuamos orando até a alta médica, até consumada a bênção. Nós oramos também pela Regiane, muito fragilizada, a irmã da Diná, na sua saúde, precisa do milagre de Deus. Nós oramos pelo pastor Edivan de Curitiba, até também que venha a confirmação médica alta, para que a bênção do Senhor o acompanhe até o fim. Nós oramos, e ontem oramos de forma especial, e hoje vamos orar também de forma especial pela diaconisa Neuci, né? Nosso presbítero Ayrton foi para Marília para acompanhar sua mãe nesses momentos. Nosso pastor Beto também foi para lá com a Kise, por isso hoje ele não está aqui. É um momento sempre muito difícil para todos. E para a família muito mais, ninguém tem estrutura para um momento desse. Então a igreja, como família, precisa sentir as dores, precisa ter empatia pelo nosso irmão, pela sua família e orar para que o Senhor esteja sendo forte, com a sua mão forte, estendida sobre eles nesse momento de dificuldade, nesse momento de fragilidade. Então que você deseja vir, vem à frente, eu estarei orando, o presbítero Adelino estará orando, se for necessário. E se você não vem, então feche seus olhos, estenda suas mãos e ore em favor dessas pessoas.